Olá, turma do terceiro ano. Aqui é o professor Wagner Oliveira de Biologia e hoje nós vamos ver herança ligada ao sexo. Essa aula ela vai ser dividida em duas partes. Na primeira parte, nós vamos falar sobre sistemas sexuais e na segunda parte, nós vamos falar da herança ligada ao cromossomo X e ao cromossomo Y. Dessa vez eu não vou colocar o mapa mental, certo? Porque na última pesquisa que eu fiz com alguns alunos, muitos falaram que o mapa mental não ajuda muito na compreensão das minhas aulas. Então, o que é que eu resolvi fazer? Se você tiver uma maior facilidade de compreensão com o mapa mental, então você coloca lá nos comentários: professor, por favor, manda o mapa mental para mim e aí eu te envio, tá? Se não, a gente fica só com a nossa aulinha mesmo. Essa aula vai estar fixada lá na atividade da sala virtual. Tranquilo? Simbora. Então, a maioria das espécies elas vão se reproduzir sexualmente. E esse tipo de reprodução a gente chama de reprodução sexuada. Tá? No caso da reprodução sexuada, geralmente existe uma diferença entre macho e fêmea. E essa diferença ela vai ser determinada por um par de cromossomos que carregam informações genéticas com essas diferenças, né? Com essa determinação do sexo do indivíduo. Esse parzinho de cromossomo a gente vai chamar de cromossomos sexuais. Então, a espécie humana, especificamente, ela possui 46 cromossomos, tá? Nos quais 44 cromossomos vão ser autossômicos e 2 cromossomos são sexuais. Tá? E nas diversas espécies de seres vivos, essa quantidade de cromossomo ela vai variar. Tá? Mas eu sempre vou ter um par de cromossomo que ele é sexual, é ele que vai determinar o sexo. Tá? Esse sistema, esse parzinho de cromossomo, ele varia muito de espécie para espécie. Tá? E aí eu tenho 3 sistemas principais, que seria o sistema XY, que de certa forma a gente já conhece ele. Eu tenho o sistema ZW, eu tenho o sistema Z0 e o sistema X0. Então vamos dar uma olhada em cada um desses sistemas. Tá? O sistema XY é aquele que a gente já conhece. Tá? E ele é XY justamente porque o macho ele vai ser heterozigótico para o cromossomo sexual, ou seja, ele tem cromossomos diferentes, um é X e o outro é Y, tá? O X vai vir da mãe, do gameta feminino, enquanto que o Y vem do gameta masculino, obrigatoriamente, tá? Já a fêmea, ela vai ser homozigótica para o cromossomo X. Então, tanto o gameta feminino como o gameta masculino, ambos apresentam o cromossomo X. Então, eu tenho XX e XY. Tá? Esse sistema XY ele vai estar presente nos mamíferos, em alguns insetos e em algumas plantas com semente. Não esquece que no sistema XY, quem determina o sexo é o macho, porque só o macho tem o cromossomo Y. O sistema X0, a gente chama ele assim justamente porque ele tem a ausência do cromossomo Y. Tá? Então, observa aqui que a fêmea ela continua homozigótica para o cromossomo X, mas observa que o macho, o gameta masculino, ele não tem o cromossomo Y. Por isso a gente chama de X0. No caso desse sistema, ele vai estar presente em alguns insetos, como é o caso dos gafanhotos. Bom, o sistema ZW ele vai estar presente em algumas aves, algumas espécies de répteis, algumas espécies de peixe e em alguns insetos. No caso do sistema ZW, ele é o contrário do sistema XY. Observa que o macho aqui é que vai ser homozigótico para o cromossomo Z. Tá? Então, tanto o gameta feminino como o gameta masculino, eles vão apresentar o cromossomo Z. Já no caso da fêmea, eu tenho o gameta feminino com o cromossomo W
e o gameta masculino com o cromossomo Z. Então, a fêmea que é heterozigótica. Bom, fica fácil de observar aí que quem vai determinar o sexo nesse sistema não é o macho, vai ser a fêmea. Justamente porque a fêmea é que vai ter o cromossomo diferente, o cromossomo W, certo? Bom, o sistema Z0 fica claro também observar que Z0 é porque tem a ausência do cromossomo W, certo? Então observa aqui que o macho ele continua homozigótico para o cromossomo Z, tanto o gameta feminino como o gameta masculino eles vão apresentar ambos o cromossomo Z, mas observa aqui no caso da fêmea eu tenho o macho que vai apresentar o cromossomo Z, mas observa que a fêmea ela tem ausência do cromossomo W. Então, por isso que é 0, certo? Esse sistema ele vai estar presente em galinhas e em algumas espécies de répteis, tá? Professor, no caso do sistema Z0 e do sistema X0, que determina o sexo? O macho ou a fêmea? Então, no caso do sistema X0, o macho continua determinando o sexo, né? Porque é o macho que vai, ou seja, ter a ausência ou não do cromossomo X, tá? E aqui novamente quem vai determinar o sexo novamente é a fêmea, porque é a fêmea que vai ter ou não o cromossomo W, certo? Toda vez que eu tiver ZZ eu tenho um macho, toda vez que eu tiver XX eu tenho o quê? Uma fêmea, tá? Então, alguma dificuldade? Nenhuma, né? Super tranquilo esse assunto. Então, na próxima aula eu vou falar sobre herança ligada ao cromossomo XY. Tranquilo? Até lá!